perna esquerda. Brecou na grande área, balançou, Vini bate pro gol, Cunha, o rebote. O que acontece quando alguém que ama tanto seu país decide dedicar sua vida a ele? Essa é a história de Policarpo Quaresma, personagem criado por Lima Barreto, um dos maiores críticos da sociedade brasileira. Nos ajuda, seu Policarpo. Podem ficar na minha propriedade. Mas trabalhando. Afonso Henriques de Lima Barreto nasceu no Rio de Janeiro, em 1881. Ele foi um escritor negro, de origem humilde, um dos principais autores do período pré-modernista. Sua trajetória foi marcada por intensos desafios pessoais, como o racismo, que moldaram as suas produções literárias. Este preconceito inseriu-se em um contexto histórico maior, nas primeiras décadas do século XX, onde as políticas públicas eram fortemente influenciadas por teorias eugenistas. Enfrentou uma severa marginalização social e teve seu reconhecimento dificultado por um campo literário que, na época, era fortemente subordinado aos interesses políticos. Além do racismo, a biografia de Lima Barreto foi atravessada por outros problemas, como o alcoolismo e problemas psiquiátricos, o que levaram a diversas internações. Fato esse que ele incorporou em sua obra. Tá, mas como é que ele fez isso? Suas obras eram compostas por memórias, jornalismo e ficção, um reflexo direto da luta contra a marginalidade. Nelas, o autor utilizava de sátiras e críticas sociais para expor as contradições da sociedade brasileira. Um exemplo disso é o romance Triste Fim de Policarpo Quaresma. Apesar de ter vivido em um constante estado de frustração devido à falta de reconhecimento em seu trabalho, Lima Barreto é hoje consagrado póstumamente uma figura essencial para a compreensão da história, da sociedade e da identidade pré-modernista brasileira. O livro O Triste Fim de Policarpo Quaresma. O livro O Triste Fim de Policarpo Quaresma foi lançado em 1911, em forma de folhetim semanal, sendo compilado em livro em 1915 pelo próprio Lima Barreto. Sendo descendente de escravos, ele adotou em sua obra um discurso de temática social que critica os poderosos elites de sua época. Ele utiliza uma linguagem simples e acessível ao leitor popular. Foi incompreendido pelo meio intelectual da época que o condenou à marginalidade. No outro momento, sugere que o tupi-guarani seja oficializado como a língua do Brasil, pois o português vinha de Portugal e não era uma língua 100% brasileira. Novamente foi ridicularizado. Indignado, ele escreve um ofício para o ministro do Exército, mas antes que perceba, faz isso em tupi, como consequência é considerado louco e internado por 6 meses em um hospício. Ao sair, se muda para o interior, compra sua chácara para provar que as terras brasileiras são as melhores e mais férteis, porém acaba frustrado, pois percebe a infertilidade daquelas terras. Quando estoura a revolta da Esquadra da Marinha no Rio de Janeiro, Policarpo volta à capital para prestar apoio ao presidente Floriano Peixoto. Após o fim do conflito, indigna-se com o tratamento dado aos prisioneiros, pois afinal eles poderiam ser traidores políticos, mas ainda brasileiros não podiam ser condenados a sangue frio. Policarpo é acusado de crime ideológico por discordar da ordem para matar os prisioneiros e condenado à morte. E esse é o triste fim de Policarpo Quaresma, morto pelas armas do país que ele tanto amava, lutava e defendia. Morreu aos 41 anos internado em um sanatório, em estado de miséria e abandono. Destino também trágico teve o protagonista de sua obra. A análise do livro. O livro se passa no governo de Marechal Floriano Peixoto, o Marechal de Ferro, um período marcado por rigidez, características ditatoriais e também conflitos como a Revolta Armada e a Revolução Federalista. A obra mistura ficção com fatos reais, mostrando eventos históricos e verdadeiros como a Revolta da Armada, e faz o protagonista interagir com as figuras reais, como o próprio Marechal Floriano. Isso mostra o Brasil real das disputas de poder em vez de um país idealizado, se opondo ao romantismo que tinha um nacionalismo ufanista, caracterizado por orgulho cego de exaltação da natureza bela. Ao propor o tupi-guarani como língua oficial, Policarpo Quaresma foi desrespeitado pela pátria, que tanto amava, pois a realidade era de decepção e violência, expondo o caráter autoritário do nosso governo. O pré-modernismo no Brasil. O pré-modernismo brasileiro foi um período de transição, de conflitos culturais e marcado pelo questionamento do academicismo e pela aproximação da literatura com a realidade social do país. Nesse contexto, surgiu uma forte relação
entre a literatura e a publicidade, com estratégias comerciais usadas para promover obras e autores, além do surgimento dos poemas reclame, que usavam a literatura para promover produtos e marcas. Assim, conclui-se que o triste fim de Policarpo Quaresma não é apenas sobre um homem idealista, e sim uma crítica profunda sobre o Brasil da Primeira República e as contradições de uma sociedade que rejeita aqueles que desejam transformá-la. Por meio da trajetória de Policarpo, Lima Barreto denuncia o autoritarismo, a burocracia, o falso patriotismo e as desigualdades sociais, mostrando que o amor pela pátria, quando confronta os interesses de poder, pode ser tratado como loucura ou até mesmo como um crime. Assim, tanto Policarpo quanto Lima Barreto tornam-se um símbolo de resistência e de luta para um Brasil mais justo, consolidando a literatura como um instrumento de reflexão, crítica e de transformação social. Um povo livre e independente tem que ter língua própria. Quando os portugueses chegaram, nós já estávamos aqui. A língua dos índios é a verdadeira língua brasileira. Cupiçaba Nhangaupaba. Cupiçaba Nhangaupaba. Narrativa ambientada em meados de 1893. Conduzida em terceira pessoa, nos apresenta o Major Policarpo Quaresma, secretário no arsenal de guerra durante os anos iniciais da República. Embora querido por amigos e vizinhos, era considerado esquisito por sua enorme coleção de livros sobre o Brasil e seu grande patriotismo. Estranhamento que só aumenta quando ele decide tocar violão, que era um instrumento visto como vulgar na época, mas que para ele era o auge da brasilidade. Ele tenta aprender a tocar violão e entre outras mãos brasileiras, o que acaba por contratar um violeiro chamado Ricardo Coração dos Outros. Policarpo, então, com seu grande interesse em aprender modas brasileiras, começou a estudá-las. E em certo momento ele percebe que elas não são brasileiras assim quanto ele pensava. Então ele muda seu foco de estudo e começa a ver mais tradições tupinambás, o que fez abandonar o violão e começar a aprender a tocar maracás, que são instrumentos indígenas. Navios ameaçam bombardear o Rio de Janeiro sob o comando do contra-almirante Custódio de Melo. Marinha e conservadores exigem a queda do presidente Floriano Peixoto. Tenho de agir. Não disponha-se, Policarpo. Policarpo Quaresma, após descobrir da revolta da Armada, vai imediatamente para o Rio de Janeiro defendê-lo. Após 4 meses de revolta, Policarpo continua lutando, se fere e sua irmã Adelaide pouco pode fazer pela chácara, o que faz com que eles realmente entrem à falência. Quaresma se restabelece seu ferimento e a revolta chega ao fim depois de longos 7 meses. Com o fim da revolta, Floriano Peixoto torna Policarpo Quaresma carcereiro da Ilha das Enxadas, que era a prisão dos marinheiros. Em certo momento, Policarpo recebe um emissário do governo para pegar vários prisioneiros e mandar executar todos eles. Policarpo fica muito indignado com o que teria acontecido, então ele escreve uma carta para Floriano, que faz com que Floriano mandasse prender Policarpo e condená-lo à morte.